Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos aqui do YouTube. Um forte abraço a todos, no nome glorioso de Jesus. Está eu aqui para mais um vídeo com todos vocês, falando da palavra de Deus. É o que eu mais gosto de fazer. Não estou dizendo que eu sou um grande pregador, mas é uma coisa que eu gosto de fazer na minha simplicidade. Eu gosto sempre de estar manejando aqui a palavra do Senhor. E já quero pedir para você, desde já, que você deixe aí o seu like, você compartilha, assina aí clica aí no sininho das notificações, compartilha, comenta. Vamos interagir junto, meus amigos. Qualquer dia desse aí eu quero gravar também, fazer uma live com todos vocês pelo Brasil afora e pelo mundo afora também. Então, meus amigos, quero deixar com vocês aqui uma palavra maravilhosa, uma parábola do trigo e do joio que se encontra em Mateus 13, versículo 24 ao 30. Então vamos lá. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Já pensou, meus amigos? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntei-o no meu celeiro. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, nós vivemos uma vida pregressa no Evangelho, infelizmente. Irmãos, uma decadência no Evangelho de uma forma tremenda. Tem muita gente falando bonito, tem muita gente pregando bonito, tem uma gama de muitas mulheres pregando, né, irmãos? Então eu quero dizer para vocês: você não conhece, né? O trigo não é pelas folhas, não é pela folhagem, né? Digamos assim, não conhecemos os crentes, não é pela vestimenta. Porque Jesus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Vocês lembram bem daquela figueira que Jesus olhou ela, estava muito bonita, muito repolhuda. Mas quando ele foi procurar lá, não tinha fruto. Né, irmãos? A gente conhece o crente é pela conduta. Aquele que trata, cumpre, aquele que não fala mentira, aquele que não rouba,
aquele que respeita a família dos outros, aqueles que fogem da aparência, né, irmãos, do mal, porque quem foge da aparência do mal, foge do mal, né? Então, irmãos, esse é o trigo. E vocês sabem o porquê que Jesus falou aqui de colher o trigo primeiro. Porque no Oriente Médio, irmão, tem muito joio. E o joio, ele parece muito com o trigo, mas não é trigo. O joio, né, irmão, muito dificilmente você acha grão na palha do trigo. E outro detalhe, o trigo, quanto mais ele vai chegando o tempo da colheita, ele vai se dobrando, meus amados. Figura da humildade do crente. Não é igual hoje, que quanto mais o tempo passa, muitos vão ficando mais velhacos, sabe? Mais de nariz empinado, achando que é uma coisa, achando que é isso, achando a prepotência. A diferença do trigo, que ele vai amadurecendo, ele vai baixando o tupete, ele vai diminuindo sua arrogância, ele vai se mostrando um crente humilde. Por isso que nós estamos vendo aqui a parábola do trigo e do joio. Espiritualmente quer dizer isso. E o joio, irmão, pelo outro lado, quanto mais ele vai chegando perto de secar, mais empinado ele vai ficando. Você sabe por quê? Porque não tem fruto. O trigo dobra porque tem fruto. Para ter fruto tem que ter humildade. Se não tiver humildade, não dá fruto. O Senhor Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Entrareis e saireis e alcançarão descanso para vossas almas, diz a palavra de Deus. E ainda tem outra do trigo, do joio, melhor dizendo. Que o joio, por que Jesus manda colher ele primeiro? É porque ele tem uma toxina nele, meus amados. Se você moer ele junto com o trigo, né? Já vi um especialista falando que o joio, se uma mulher estiver grávida, ela vai abortar aquela criança por causa daquela toxina do joio. Ela aborta, ela perde a criança. E nos homens, né, esse cientista falou que nos homens faz dar trombose nas pernas, atrapalha a circulação do sangue dos homens. Você já pensou, irmão? Quanto que é, né, irmãos? Tanto que danifica um ser humano se você alimentar do joio. Né, irmãos? E você já pensou um crente joio no meio de uma igreja, o tanto que atrapalha? Né? O joio, ele é fofoqueiro, ele é mentiroso, ele rouba, ele é falso, ele é contradizente. Tudo que não presta, que contamina a igreja, é o joio. Né, irmãos? E nós sabemos que o joio vai ser pegado, os molhos, tirado do meio do trigo, vai ser lançado no fogo. O que vocês entendem por esta palavra? Né, meus irmãos? O que você entende? Então, meus amigos, os trabalhadores foram lá, viram aquela semente, como eles tinham muita prática na lavoura, eles perceberam que o trigo nasceu e eles perguntou para Jesus: mas quem que semeou essa má semente? E o Senhor Jesus falou: foi o inimigo, foi lá de noite e jogou, você não viu, mas ele foi lá à noite e plantou.
semeou essa má semente no meio do trigo. E a pessoa, mas como aconteceu isso? Foi um inimigo que fez isso. Ô irmão, como nós precisamos pedir a Deus a misericórdia para que nós não seja produto do inimigo, meus amados. Para que nós não seja joio no meio do trigo. Para que nós não seja, irmãos, uma pessoa má no meio do povo de Deus. Vamos pedir ao Senhor para ter misericórdia de nós. Não adianta nós estar bem vestido, cabelinho cortadinho, as irmãs com cabelão, porque para parecer com trigo tem que vestir igual trigo. Para parecer com trigo tem que ter a folhagem igual trigo. Tem que parecer, senão ele não vai conseguir crescer. Né, irmãos? Portanto, você conhece um trigo, um joio, você conhece quem é joio na igreja. O joio, mais uma vez vou dizer, ele é invejoso, mentiroso, caluniador, né, irmãos? Falso. Tudo isso é o joio no meio do trigo. Né, irmãos? Mas vai chegar o dia desse joio. O Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, né? Ele fala aqui no versículo 28, e ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, que são os anjos, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora vocês acham, irmão, você já sabe que parábola quer dizer comparação. Você acha que os anjos vão descer lá do céu para colher trigo material aqui na terra? Vocês acham que é isso que Jesus está falando? Ou você está falando do trigo, do joio, é do ser humano na terra? Ou é dos crentes na terra? Obviamente que ele está falando, irmãos, é do ser humano, é a parábola. Parábola é comparação. Então vamos pedir a misericórdia do Senhor para que nós jamais sejamos joio, que sempre nós seremos trigo, para que na época da colheita, da colheita, nós vamos sermos ajuntados no celeiro do Senhor. Amém, meus queridos? Não tem como a gente aprofundar muito, irmão, porque o horário, o tamanho dos vídeos não permite a nós. Mas que Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de compartilhar e deixar o seu like, que é muito importante para mim. Que Deus abençoe todos vocês. Muito embora, meus amados, falando do joio, nós entendemos, por exemplo, aqui nos meus vídeos, conforme o título do vídeo, tem pessoas que nem entram, né? Com medo da palavra. Mas não adianta. Não adianta, você tem que temer a Deus, e tudo que Deus fala é verdadeiro, é para o bem da nossa alma. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Qualquer dia desse, irmãos, eu quero ir lá no monte fazer um vídeo para estar orando por todos os meus inscritos, aqueles que ainda vão se inscrever. Eu quero ir lá de vez em quando orar pelos meus inscritos, que têm me acompanhado, que têm ajudado tanto. Eu quero ir lá para fazer um culto lá no monte de adoração a Deus e orar por todos vocês, interceder por vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, no nome de Jesus. Amém.